Bem-vindo ao universo onde a matemática encontra a inteligência artificial! Neste vídeo, vamos explorar como conceitos matemáticos fundamentais são a base para o desenvolvimento de tecnologias inteligentes que já fazem parte do nosso dia a dia. Da teoria dos conjuntos à lógica matemática, cada conceito contribui para a construção de algoritmos e sistemas capazes de aprender, decidir e inovar. Prepare-se para uma jornada que conecta o raciocínio lógico à criatividade tecnológica, mostrando que a matemática é muito mais do que números. É a linguagem que impulsiona a inteligência artificial. Antes de mergulharmos nos detalhes, vamos apresentar um panorama dos principais tópicos que serão abordados. Falaremos sobre teoria dos conjuntos, operações elementares, conjuntos numéricos, contagem, relações, funções, lógica matemática e, claro, os fundamentos matemáticos da inteligência artificial. Cada um desses temas será explorado com exemplos práticos e aplicações que mostram sua relevância tanto para a matemática quanto para o desenvolvimento de sistemas inteligentes. A teoria dos conjuntos é um dos pilares da matemática moderna. Ela surgiu da necessidade de organizar e relacionar elementos, como faziam os pastores ao contar ovelhas com pedras. Esse conceito evoluiu e hoje é essencial para a compreensão de funções, lógica e até para o desenvolvimento de algoritmos e inteligência artificial. Conjuntos representam coleções de elementos, e sua notação e representação gráfica, como os diagramas de Venn, facilitam a visualização de relações e operações entre diferentes grupos. Os conjuntos são representados por letras maiúsculas, enquanto seus elementos usam letras minúsculas. A relação de pertinência é expressa pelos símbolos pertence a, indicando se um elemento pertence ou não a um conjunto. Existem três formas principais de representar conjuntos: listando elementos entre chaves, descrevendo propriedades ou usando diagramas de Venn. Essa flexibilidade é fundamental para modelar situações reais e resolver problemas matemáticos e computacionais. A teoria dos conjuntos, criada por Georg Cantor, permite modelar problemas lógicos e matemáticos de forma eficiente. Conjuntos podem ser classificados em especiais, como subconjuntos, conjuntos vazios e universais. Por exemplo, ao pesquisar na internet, os resultados filtrados formam subconjuntos do universo de sites. Essa estruturação é essencial para organizar dados e informações, tanto em matemática quanto em sistemas computacionais. Um subconjunto é formado por elementos que pertencem a outro conjunto. A relação entre conjuntos é expressa pelos símbolos GLAV. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo, e o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Essas relações são fundamentais para a estruturação lógica de dados e para a construção de algoritmos que dependem de filtragem e classificação de informações. As operações elementares em conjuntos incluem união, interseção e diferença. A união reúne todos os elementos de dois conjuntos. A interseção identifica os elementos comuns e a diferença destaca os elementos exclusivos de um conjunto em relação ao outro. Essas operações são amplamente utilizadas em bancos de dados, algoritmos de busca e sistemas de recomendação, mostrando a importância da matemática na manipulação de informações. A união de conjuntos, representada por A união B, inclui todos os elementos que pertencem a B ou a ambos. Já a interseção B reúne apenas os elementos comuns aos dois conjuntos. Essas operações são essenciais para análise de dados, permitindo combinar ou comparar informações de diferentes fontes de maneira eficiente e lógica. A diferença entre conjuntos, como A, B, resulta em um conjunto formado pelos elementos de A, que não pertencem a B. Essa operação não é comutativa, ou seja, a ordem dos conjuntos altera o resultado. Em aplicações práticas, como filtragem de listas ou exclusão de dados, a diferença de conjuntos é uma ferramenta poderosa para refinar resultados e eliminar redundâncias. Os conjuntos numéricos surgiram da necessidade humana de contar, medir e dividir.
Começando pelos números naturais, passando pelos inteiros, racionais e irracionais, até chegar aos reais. Cada conjunto representa uma evolução na forma de lidar com quantidades e operações. Esses conceitos são fundamentais, não só para a matemática, mas também para a programação e a modelagem de dados em inteligência artificial. Os números racionais podem ser expressos como frações de inteiros, enquanto os irracionais não podem ser representados dessa forma. Exemplos famosos de irracionais incluem π e e. A união dos racionais e irracionais forma o conjunto dos números reais, que é a base para a maioria das operações matemáticas e aplicações computacionais. Intervalos numéricos são formas de representar subconjuntos dos números reais. Eles podem ser abertos, fechados ou semiabertos e são usados para delimitar faixas de valores em problemas matemáticos e computacionais. A representação gráfica dos intervalos facilita a visualização de restrições e condições em algoritmos e modelos matemáticos. A contagem é uma das origens da matemática e está presente em diversas situações do cotidiano. A análise combinatória fornece ferramentas para calcular possibilidades, probabilidades e arranjos, sendo fundamental para a resolução de problemas em loterias, senhas e algoritmos de inteligência artificial que dependem de combinações e permutações. O princípio das casas de pombos, também conhecido como princípio das gavetas, afirma que se há mais elementos do que categorias para distribuí-los, pelo menos uma categoria terá mais de um elemento. Apesar de simples, esse princípio tem aplicações profundas em problemas de contagem, organização de dados e otimização de recursos em algoritmos. Os princípios da multiplicação e adição são essenciais para calcular o número de maneiras de realizar eventos sucessivos ou alternativos. Eles são aplicados em situações como a formação de senhas, combinações de itens e planejamento de tarefas, sendo fundamentais para a programação de algoritmos eficientes. Permutação, arranjo e combinação são técnicas de contagem que permitem calcular o número de formas de organizar elementos. Permutação envolve a ordenação de todos os elementos. Arranjo considera apenas parte deles e combinação ignora a ordem. Essas técnicas são amplamente usadas em estatística, ciência de dados e inteligência artificial para análise de cenários e tomada de decisões. Relações matemáticas descrevem como elementos de dois conjuntos se associam. Exemplos práticos incluem o valor de uma compra em relação à quantidade de itens ou o imposto de renda em função dos ganhos. Compreender relações é fundamental para modelar funções, classes de equivalência e conjuntos ordenados, conceitos essenciais para algoritmos de inteligência artificial. O produto cartesiano de dois conjuntos é o conjunto de todos os pares ordenados possíveis entre seus elementos. Essa estrutura é usada para representar relações e funções, além de ser a base para a construção de tabelas, matrizes e bancos de dados relacionais. O conceito de pares ordenados é essencial para a programação e análise de dados em IA. Relações binárias são subconjuntos do produto cartesiano de dois conjuntos. Elas permitem modelar associações entre elementos, como em grafos, redes e sistemas de recomendação. Compreender as propriedades dessas relações é fundamental para a construção de algoritmos que dependem de conexões e interações entre dados. As relações podem ser classificadas por propriedades como reflexiva, simétrica e antissimétrica. Relações reflexivas associam cada elemento a si mesmo. Simétricas permitem a troca de ordem nos pares. E antissimétricas não admitem pares opostos distintos. Essas propriedades são essenciais para a análise de estruturas matemáticas e algoritmos de IA. Funções matemáticas descrevem relações entre variáveis, onde cada valor da variável independente está associado a um único valor da variável dependente. Elas modelam situações do cotidiano, como o consumo de água em relação ao valor pago, e são fundamentais para a construção de modelos preditivos em inteligência artificial. Uma função é uma relação entre dois conjuntos, onde cada elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio.
A notação fx é usada para representar funções, e os conjuntos envolvidos são chamados de domínio, contradomínio e imagem. Essa estrutura é essencial para a modelagem matemática e computacional de fenômenos. Diagramas de flechas são usados para representar funções entre conjuntos finitos. Eles facilitam a visualização das associações entre elementos do domínio e do contradomínio, permitindo identificar rapidamente se uma relação é ou não uma função. Essa representação é útil para entender conceitos como domínio, imagem e contradomínio. Funções podem ser classificadas como injetoras, sobrejetoras ou bijetoras. Uma função é injetora se cada elemento do contradomínio está associado a no máximo um elemento do domínio. É sobrejetora se todos os elementos do contradomínio são atingidos. Se ambas as condições são satisfeitas, a função é bijetora. Essa classificação é fundamental para a análise de algoritmos e estruturas matemáticas em IA. A função inversa permite expressar a variável independente em função da dependente. Para que uma função admita inversa, ela deve ser bijetora. O conceito de função inversa é amplamente utilizado em matemática aplicada, estatística e algoritmos de machine learning, onde é necessário reverter processos ou encontrar causas a partir de efeitos. A composição de funções permite criar novas funções a partir de outras, combinando operações matemáticas. Essa técnica é fundamental para a construção de modelos complexos em inteligência artificial, onde diferentes etapas de processamento são encadeadas para transformar dados brutos em informações úteis. Funções do primeiro grau, ou funções lineares, têm a forma fx igual a ax mais b. Seu gráfico é uma reta, e elas são amplamente utilizadas em modelagem linear, estatística e machine learning. O coeficiente angular determina a inclinação da reta, enquanto o coeficiente linear indica o ponto de interseção com o eixo y. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. 2 pontos são suficientes para traçá-la. Mas é importante entender como o coeficiente angular influencia a inclinação e como o coeficiente linear determina o ponto de corte com o eixo y. Essas funções são bijetoras e têm aplicações em previsão de tendências e análise de dados. A raiz de uma função é o valor de x, para o qual fx igual a 0, representando o ponto de interseção com o eixo x. O intercepto é o valor de fx quando x igual a 0, ou seja, o ponto de corte com o eixo y. Esses pontos são essenciais para a análise gráfica e interpretação de funções em aplicações práticas. Funções do segundo grau, ou quadráticas, têm a forma fx igual a ax, 2 mais bx mais c. Seu gráfico é uma parábola, cuja concavidade depende do sinal do coeficiente a. Essas funções são usadas para modelar fenômenos não lineares, otimizar processos e analisar relações complexas em IA. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, que pode ter concavidade para cima ou para baixo. O vértice da parábola representa o ponto máximo ou mínimo da função, e suas raízes indicam os pontos de interseção com o eixo x. Essas características são fundamentais para a análise de otimização e previsão em IA. A fórmula de Bhaskara é utilizada para encontrar as raízes de funções do segundo grau. O discriminante delta determina o número de raízes reais da função. Essa técnica é amplamente aplicada em problemas de otimização, análise de sistemas e modelagem matemática em IA. Funções polinomiais englobam funções de grau 0, constantes. Primeiro grau, lineares. Segundo grau, quadráticas. E graus superiores. Elas são usadas para modelar comportamentos complexos e prever tendências em grandes volumes de dados, sendo essenciais para algoritmos de machine learning e análise preditiva. O cálculo proposicional é a base da lógica matemática, permitindo a análise de argumentos e a demonstração de verdades. Ele utiliza proposições, conectivos lógicos e regras formais para deduzir conclusões a partir de premissas. Essa lógica
é fundamental para a programação de computadores e para o desenvolvimento de algoritmos de IA. A lógica do cotidiano é baseada em interpretações e probabilidades, enquanto a lógica matemática exige precisão e ausência de ambiguidade. A linguagem simbólica permite representar raciocínios de forma exata, eliminando dúvidas e facilitando a análise de argumentos, essencial para a construção de sistemas inteligentes. Silogismos são raciocínios dedutivos compostos por duas premissas e uma conclusão. Eles exemplificam como a lógica formal permite chegar a conclusões verdadeiras a partir de informações conhecidas. Esse tipo de raciocínio é a base para algoritmos de inferência e tomada de decisão em IA. A matemática e a computação estão profundamente interligadas. O uso do computador revolucionou a investigação matemática, permitindo a resolução de problemas complexos, simulação de fenômenos e análise de grandes volumes de dados. Essa integração é a base para o desenvolvimento de novas tecnologias e avanços em IA. A teoria de números estuda propriedades dos inteiros, como números primos e equações de coeficientes inteiros. O computador tornou possível testar conjecturas e encontrar números primos cada vez maiores, contribuindo para áreas como criptografia e segurança da informação, fundamentais para a IA moderna. A análise combinatória, com problemas como o das rainhas no xadrez ou o problema do viajante, mostra a importância dos algoritmos e do computador para resolver situações complexas. Essas técnicas são essenciais para a otimização, planejamento e análise de redes em IA. O estudo de funções não lineares revelou comportamentos complexos, como o caos, onde pequenas variações iniciais levam a resultados imprevisíveis. O computador permite simular e analisar esses sistemas, fundamentais para modelar fenômenos naturais e sociais em IA. Fractais são objetos matemáticos com estrutura complexa em qualquer escala de ampliação. Criados por Benoit Mandelbrot, eles têm propriedades de autossemelhança e são usados para modelar paisagens, estruturas naturais e padrões em IA, especialmente em reconhecimento de imagens e geração de gráficos realistas. O computador trouxe um novo paradigma para a matemática experimental. Ele permite testar hipóteses, simular fenômenos e analisar grandes volumes de dados, valorizando áreas construtivas e impulsionando o desenvolvimento de novas teorias e aplicações em IA. O uso do computador ampliou o alcance da matemática, automatizando processos, analisando dados e auxiliando na tomada de decisões. Modelos matemáticos computacionais são usados em engenharia, ciências naturais, economia e gestão, mostrando a versatilidade da matemática aplicada à IA. A internet revolucionou a comunicação entre matemáticos e pesquisadores, permitindo a troca rápida de informações, colaboração em projetos e acesso a bases de dados globais. Fóruns, páginas institucionais e redes de pesquisa são exemplos de como a matemática se beneficia da conectividade digital, impulsionando a inovação em IA. A inteligência artificial é um campo universal, presente em diversas áreas do conhecimento. Sua base está na matemática, ciência e engenharia. Compreender os fundamentos matemáticos é essencial para o desenvolvimento, uso responsável e inovação em IA. Redes neurais artificiais e máquinas de vetor de suporte são exemplos de técnicas que dependem profundamente de conceitos matemáticos para funcionar de forma eficiente e confiável.